Boa noite. Boa noite. Tenho a impressão que eu já te vi antes, John Baba. Eu acho que sim. Hoje, não foi hoje? Puxa vida. É. O tempo passa, o tempo voa. Uhum. Eu ainda vou arrumar uma xícara dessa também, viu? Você viu o que está escrito aqui? Que eu ganhei de Não. presente. Can you see? Never, never, never give up. That's right. Nunca desisto. Spiritual training. Never give up. Magda Mata falando que o Paulo Baba está sem câmera, mas está presente. Tá bom. Avisa ele que ele não vai levar falta hoje, Magda Mata. Certamente tem alguém marcando presença, né? É, claro. Certamente. Acho que a gente pode ir começando, né? Yeah. 7-1, sure. Vamos. Por favor, vamos fechar os olhos. E agradecer a Deus, agradecer aos mestres por mais uma chance que a gente tem de se reunir, por mais uma chance que a gente tem de celebrar a vida, mas não uma celebração ordinária, uma celebração divina e espiritual, celebrando a presença de Deus em nós em toda parte, celebrando a presença dos mestres nas nossas vidas, nos guiando, nos apoiando, nos oferecendo amor incondicional. E a nossa missão é receber. Nossa missão é abrir nossos corações para isso. Que esses nossos momentos juntos possam inspirar cada um de nós para trilhar cada vez mais firme esse nosso caminho divino, esse nosso caminho de autotransformação. Que nesse dia especial, dia do Mahasamadhi do nosso amado mestre Bupendranath Sanyal Mahashaya, todos possamos sentir mais a presença dele, a inspiração dele, o amor dele, a humildade dele. Que ele abençoe a cada um de nós, que ele guie, discipline e conduza a cada um de nós. Om. Amém. De novo, boa noite a todos e sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de celebração. Todo dia nosso é celebração, mas quando tem algum evento dos mestres, a celebração é maior ainda. John Baba, Okay. you want to start? Sure. Eu me inclino ao Deus, eu me inclino ao meu Gurudev, Baba Hariharanandaji, eu me inclino ao meu Guruji, Paramahansa Pegaranandaji, todos os mestres de nossa linhagem. Eu me inclino ao Bupendranath Sanyal Mahashaya especialmente. E eu me inclino a todos vocês. Jai Guru. Jai Guru. No evento que tivemos hoje, não sei se algum de vocês tiveram a oportunidade para presenciar, mas falando sobre Sanyal Mahashaya, eu estava pensando
em forma maior, o que é um mestre? O que é um mestre? Tem gente que pensa que um mestre é um ser que é perfeito e simplesmente aparece. Não é verdade. Não é verdade. Todos nós, inclusive os mestres, estão evoluindo sem parar. Sem parar. Esses gigantes espirituais se aperfeiçoam por meio de lutas e desafios. O próprio Yoganandaji dizia que ele usava o termo como um ferreiro. Ele falava que o guru é como um ferreiro que trabalha no discípulo para transformar o ferro em aço. Nós estamos assim, meio cru, divinos em essência, sim, mas meio cru e meio ignorante. Vem o guru, a força do divino, e coloca a gente no fogo, depois tira, bate um pouquinho, enfia na água, aí bate mais um pouquinho, põe no fogo, bate um pouquinho. Essa expressão que Yogananda usava de ferreiro é extremamente propício quando a gente fala sobre esse mestre nosso, Bhupendranath Sanyal. Quando você estuda, o que aconteceu aqui? Quando você estuda a vida dos mestres, sabemos muito mais sobre Yogananda, etc. E o Guruji fez um trabalho enorme para buscar mais informações sobre Sanyal Mahasaya. E se temos um tempinho hoje, eu sei que Swamiji gostaria de dar algumas historinhas. Mas vamos falar um pouquinho sobre a vida desse homem, desse mestre, sempre pensando no conceito de guru, não guru físico, guru como Deus. Como o ferreiro divino trabalha essa pessoa. A vida de Sanyal Mahasaya foi uma vida de luta. Ele perdeu sua mãe muito jovem. Na vida dele teve longos períodos de doenças, mas a determinação dele era sempre impressionante. Que ele nunca deixava de querer progredir, mesmo com os problemas que ele tinha. Eu busquei também algumas frases dele. Ele falou: desejo forte, manter boa companhia e a prática constante são os 3 passos para uma rápida evolução espiritual. Isso quer dizer uma vida de disciplina, de perseverança. Desejo forte. Diz que eu sei que a vida tem muito mais propósito e eu vou atrás. Manter boa companhia, a gente falou outro dia sobre o sadhusanga. Sadhusanga é, em primeiro lugar, você ter boa companhia. Estar com pessoas com ideias mais elevadas. Não é sempre fácil, a gente trabalha, estamos no meio do mundo, não é que está todo mundo por aí meditando, etc., mas para a gente buscar escolher o melhor contato mais íntimo com esse tipo de pessoas. O Gurudev Hariharananda dizia, muito simples, good people will make you good, bad people will make you bad. Pessoas boas vai fazer você ser boa. Pessoas ruins vai levar você para ser ruim. Essa frase simples, ele aprendeu também com o Bhupendranath Sanyal.
Na história de Bupendra Sanyal, era sempre devoto, talvez como um jovem que perdeu a mãe, mas ele sempre buscava a vida espiritual. Vivia com seu tio materno, e era uma família muito devota. E ele foi iniciado, aos 13 anos, foi iniciado no Gayatri Mantra. A gente pode ler o Gayatri Mantra, etc., mas na Índia, você numa idade jovem, você é iniciado no Gayatri Mantra, e você passa a entoar constantemente. E para quem não sabe, talvez vocês escutaram. Om Bhurбhuvah Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Nós entoamos todo dia de manhã, mas ele, sendo iniciado nessa mantra, que é um mantra muito devocional para a Mãe Divina, diz o seguinte, a tradução é: nós meditamos na glória daquele ser que produziu este universo, que ela ilumine nossas mentes. Então, é uma prece sincera, pedindo que essa força do divino, na forma de Mãe Divina, ilumina nossas mentes. Para quê? Para que a gente escolhe melhor, para que a gente vive mais consciente. E ele foi iniciado nessa mantra e praticava constantemente. Mais tarde, na evolução dele, ele encarava Gayatri Mantra até de uma outra forma, porque mais tarde, claro, ele era um Kriyaban mais experiente. E ele dizia que o Gayatri Mantra, na forma de inalação e exalação, como fazem Kriya, isso leva a gente até a liberação. Gayatri Mantra na forma de inalação, exalação. Quando a gente inala o divino, como a gente sempre faz com nossa prática, a gente está pedindo para o divino iluminar nossos passos. E ele via nesse lado, porque é claro que na vida espiritual a gente vai evoluindo, e ele evoluiu no seu conceito. É muito interessante outra coisa que aconteceu com ele. Ele foi iniciado em Kriya Yoga em um sonho. Ele não sabia muito sobre isso, mas ele teve o sonho de ser iniciado em Kriya Yoga, com toda a iniciação. Então, ele foi buscar o que era isso, que ele sentiu profundamente. Aqueles sonhos que não é um simples sonho. E daí, aos 16 anos, em 1893, ele foi para Lahiri Mahasaya para ser iniciado. E ele chegou com flores, com muita humildade ao mestre Lahiri Mahasaya, com desejo formalmente de ser iniciado em Kriya Yoga e aprender a técnica adequada. Lahiri Mahasaya viu ele, reconheceu quem era ele e formalmente fez toda a iniciação. Sabe que na Índia, para ser iniciado, não era tão fácil como depois foi feito para todos nós, inclusive, especialmente no Ocidente. Agora, uma pessoa sincera aparece para ser iniciado e tudo bem. É iniciado na primeira Kriya, tudo bem. É muito raro que uma pessoa é negada essa iniciação. Mas na Índia, o mestre, como o Lahiri Mahasaya, precisava analisar, ou ele não precisava, mas ele analisava esse buscador para ver se tinha méritos para ser iniciado.
E para esse menino de 16 anos, ele poderia ver o futuro espiritual desse menino. Então, sim, ele concedeu. Ele tinha uma ideia do que poderia ser. Quando você lê a história de Bhupendranath Sanyal, você viu que depois de ser iniciado, ele voltou para a escola, que era de uma outra cidade, longe de onde estava Lahiri Mahasaya. E, naquela época, morava em república com os amigos e não se sentia muito confortável praticando o Kriya Yoga em frente dos outros. Então, o que ele fazia? Ele meditava à noite. Esperava para todo mundo dormir. Aí ele descia da cama e praticava. Lahiri Mahasaya ensinou para ele que a determinação espiritual ia levar ele para frente. Essa disciplina, essa perseverança. Então, mesmo com as condições não 100%, bem, ele foi progredindo e progredindo. Teve vários momentos que ele teve mais contato com Lahiri Baba. E quando Lahiri Baba deixou o corpo, antes de deixar, ele pegava esse menino, que era o discípulo mais jovem dele, e ele deu tanto valor em Bhupendranath Sanyal que fez ele um Yogacharya. Era o Yogacharya mais jovem que Kriya Yoga já teve. Mas falou que esse menino tem valor. E pôs ele aos cuidados de Panchanan Bhattacharya. Panchanan Bhattacharya era um discípulo de Lahiri Mahasaya, extremamente evoluído, né? Como se fosse um irmão de discípulos como o conterrâneo de Sri Yukteswar, outro discípulo de Lahiri Mahasaya. Mas Panchanan Bhattacharya cuidava sobre o crescimento desse menino jovem Yogacharya, para ele continuar seguindo. E Bhupendranath Sanyal casou, a gente vê na vida dele, teve 6 filhos. Ele era um professor, sempre fazendo de tudo para cuidar da família dele. Diz que ele era um excelente professor, que cuidava muito dos alunos. Ele tinha muito carinho. Até que, eventualmente, ele fez amizades com o famoso ganhador do Prêmio Nobel, eventualmente, Rabindranath Tagore. E juntos cofundaram a escola de Shantiniketan, na região de Bengala. Shantiniketan era o sonho de Tagore, em qual que Bhupendranath Sanyal também compartilhou, a ideia de fazer escola ou educação, trazendo os melhores métodos, técnicas que tinham antigamente, nos gurukulams de antigamente. Porque não esqueça, nessa fase, os ingleses já tomavam conta da Índia por séculos, e eles modificaram toda a instrução. Mas Tagore, com a ajuda de Bhupendranath Sanyal, resolveram fazer essa escola. E se você estuda, existe até hoje, tem conceitos tão interessantes. Por exemplo, não gostava de usar muita sala de aula. Gostava de sentar lá fora, embaixo de uma árvore, os alunos, bem integrados com a natureza. Né, com o propósito de um aluno, uma criança especialmente, sim, ia focalizar nos professores e a lição, mas também aprender com toda a natureza à sua volta. Teve conceitos assim. Mais tarde, Tagore, inclusive, fez a escola, uma escola junto com meninos e meninas, que era um conceito moderno. E o Bhupendranath foi, mais tarde,
fundou suas próprias escolas. Bhupendranath Sanyal foi para a região de Puri. Como vários de vocês sabem, que o Sri Yukteswar construiu o ashram, que é chamado de Karar Ashram, que Karar era o nome de família de Yukteswar. E, inclusive, se um dia você tem a chance de ir para Puri, você pode caminhar de um ashram ao outro. Uns 15, 20 minutos de uma caminhada, mas não era competição nem nada disso. Eram irmãos, discípulos, os dois discípulos devotos de Lahiri Mahasaya. Mas claro que várias pessoas se formaram à volta deles. Então, Bhupendranath Sanyal, em Puri, claro que ele estava iniciando e cuidando dos seus discípulos. Ele faz parte de nossa linhagem por causa de Gurudev, Baba Hariharanandaji. Como vocês sabem, Hariharananda foi iniciado por Sri Yukteswar e depois recebeu a segunda kriya através de Yoganandaji. Yoganandaji voltou para os Estados Unidos. Sri Yukteswar já tinha deixado o corpo e quem estava encarregado do ashram e dos monges era Swami Satyananda. E o Satyananda cuidava da instrução e crescimento espiritual de Hariharananda por vários anos. Inclusive, ele iniciou Hariharananda em terceira e quarta kriya, nível de kriya. Mas depois de vários anos, Satyananda recebeu a missão dele de ir para o sul da Índia, onde ele foi. Inclusive, ele ficou muito tempo com o Ramana Maharshi. Mas teve outra pessoa cuidando do ashram e o Rabindranath, que era o Baba, Hariharananda, que não era Swami ainda buscava mais instrução, mais desenvolvimento, alguém que poderia ajudar ele. Então, ele começou a buscar ajuda e os ensinamentos de Bhupendranath Sanyal. E Bhupendranath Sanyal amava ele muito. E nosso Baba ia muito para lá, e o Bhupendranath Sanyal, ao longo dos anos, iniciou o Gurudev em quinta e sexta kriya. Então, por isso que ele, em nosso ramo, né, que nossa linhagem tem todos eles, e nós seguimos com muito amor o Bhupendranath Sanyal também. Tem algumas frases dele que eu achei muito interessante. Quando o Bhupendranath Sanyal era muito simples. O homem casado, cuidando da família, cuidando dos discípulos, mas trabalhando sempre. Mas ele queria simplificar as coisas para os discípulos entender. E ele falava muito claramente que Kriya Pranayam, aquele quem é Kriyaban, está ouvindo, sabe muito bem aquela técnica de Kriya Pranayam. Ele simplesmente dizia que Kriya Pranayama remove todas as impurezas internas. Então, se alguém está praticando, não pensa que essa técnica de Kriya Pranayama é só uma técnica para relaxar, uma coisa assim. Não. Ela vai fundo. Não esquece que ela vai para dentro do próprio Sushumna e para todas as chakras. Então, essa técnica, ela limpa, purifica toda a parte interior. Outro ensinamento simples de Bhupendranath Sanyal é que ele falava que contentamento é a melhor política da vida. Lembra que esse é um cara que não teve uma vida fácil.
E o outro dia falamos sobre esse conceito. Contentamento em sânscrito se chama santosha. Quando estamos desenvolvendo o conceito de santosha, ela ajuda a gente começar a apreciar e ficar agradecido com tudo, satisfeito com nossa condição da vida. Você vê com nossa vida moderna, a insatisfação é a regra. A insatisfação. Eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, quero comprar mais, eu quero ganhar mais, eu quero mais fama, eu quero. Santosha, que Bhupendranath Sanyal estava pregando, Santosha diz, não, faz o contrário. Começa com gratidão ao divino. Aceitando que o divino sabe exatamente o que a gente precisa, na medida certa. E não só isso. Em Kriya, quem é que realmente faz a atividade, Kri, é o divino, Ya. Então, é o divino que merece todos os frutos de nosso trabalho. E em troca, o divino dá para a gente o que a gente precisa. Então, a gente deveria ficar satisfeito com aquilo que recebemos. Isso não quer dizer que a gente não deveria ter alguma ambição para trabalhar melhor e cuidar melhor da família, da casa. Não tem nada a ver com isso. Isso, claro que tem. Mas, no momento, se pensamos no momento presente, sempre parte do princípio que, oh meu Senhor, eu estou extremamente grato. E eu vou começar, na minha cabeça, a contar todas as coisas que eu tenho. Né? Eu tenho uma família, tenho um lugar, tenho uma cama, tenho um prato de comida. Eu tenho possibilidades. E mais do que isso, quando temos essa ligação consciente espiritual, temos tudo. Não falta nada. Não falta nada. Isso é santosha. Santosha. Então, isso é uma lição essencial para todos nós. Aceitar. E ele falava que é a melhor política da vida. Que ajuda a gente a passar por todos os altos e baixos da vida. Esse santosha, esse contentamento. Sempre dizendo, obrigado, meu Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Sempre tem gente em situação pior do que nosso, né? Mas vamos simplesmente agradecer. Isso é que é a verdadeira espiritualidade. Outras 3 coisas que ele recomendava muito. E nós chegamos a falar com isso. Análise, desapego e essa boa companhia que falamos. Análise é vichara. Vichara é quando a gente analisa tudo. Não analisa nossos pensamentos, analisa as situações que vêm para nós, que a gente para um instante para analisar as coisas. E junto com isso, o desapego, que se chama vairagya. A vairagya, o desapego, é uma das chaves para progredir espiritualmente. Porque, ao contrário, o apego é nossa grande falha. Ficamos sempre apegados às coisas. E o sadhusanga, como falamos antes, é essa boa companhia. Gurudev dizia uma coisa interessante sobre boa companhia, que eu não mencionei antes. Falou que o primeiro conceito de boa companhia é de você estar com pessoas boas, né? Mas ele falou, mas é muito mais profundo do que isso. Quando você está com um livro sagrado, se você senta lendo a Bíblia, se você está lendo a Bhagavad Gita, lendo um texto sagrado, você está em boa companhia. O livro está te ensinando. Você está em boa companhia. Então, boa companhia não quer dizer somente as pessoas, mas também essas leituras, os sagrados escrituras, nada muito New Age, não.
Vamos ficar nas coisas que já duraram muito tempo, confiáveis. Mas quando você está com uma leitura assim, você está em boa companhia. E a outra boa companhia, que Baba ia mais profundo, a boa companhia, a melhor companhia é sua respiração. Sua respiração. Entrando, saindo. Você já escutou o Guruji falar 1000 vezes. Preste atenção em cada respiração, cada um. Quando você presta atenção na respiração, aí você está em boa companhia. Sempre. Porque essa respiração é o divino, essa força divina que faz com que a gente vive. Enquanto o divino está respirando em nós, nós temos algo para fazer. Existe alguém para ser ajudado. Nós temos algo para conseguir. Enquanto esse divino respira em nós, temos esperança. Então, isso é a melhor companhia, Baba dizia. Então, primeiro nível, pessoas. Segundo, as leituras sagradas. E o terceiro, a própria respiração. Tudo isso ele aprendeu também com vários anos com Bupendra Nath Sanyal. E eu vou fazer o seguinte, vamos ter uma meditação um pouquinho mais longa hoje, mas eu sei que Swami Ishwarananda tem algumas histórias que ele queria muito contar para vocês sobre Bupendra Nath Sanyal. Baba, você quer contar agora? Obrigado, John Baba. Obrigado. Quando a gente olha para os mestres da Kriya Yoga, normalmente as pessoas conhecem mais Babaji, Lahiri Mahashaya, Srukteswarji, Yoganandaji. Mas tem dois mestres que normalmente são um pouco mais background, ficam por trás das cortinas. Um deles é o Sanyal Mahashaya e o outro é o Swami Satyanandaji. A vida desse Sanyal Mahashaya, o Guruji escreveu uma biografia dele muito linda, que chama Uma Vida de Humildade, que é a história dele. E é maravilhoso a gente entender e a gente sentir, como o John Baba falou, que ele passou por muitas dificuldades desde que ele nasceu. Financeiras, de saúde, familiares e profissionais, tudo. Só que a meta dele era Deus. E isso fez com que ele superasse absolutamente tudo que ele passou na vida. Então ele é um exemplo maravilhoso para todos nós. Ele só teve 6 filhos. E entre esses filhos, entre a safra dele de filhos, ele se iluminou. Então, ele tinha uma prática intensa, ele se casou por um desejo da mãe dele, ele sempre teve muita vontade de ser monge. Ele se casou por um desejo muito forte da mãe dele, para ele se casar. Teve filhos, trabalhando, vida normal. E depois de se casar, depois de ter filhos, ele se iluminou. E mesmo depois de se tornar um ser iluminado, a gente imagina, puxa, agora ele vai ficar dando palestras e vai só pregar e ter discípulos se curvando aos pés dele? Nada. Vida normal, teve mais filhos, continuou como sempre. Modéstia. Para quem foi para a Índia no ano retrasado, para aquele retiro do Rajastão, quando a gente foi para Puri, depois em Baligai, a gente fez um tour e passou no ashram dele, que o John Baba falou também. Fica do lado do ashram de Srukteswarji. E lá a gente sentou e falou um pouquinho e sentiu um pouquinho lá da energia dele. Ele, desde a infância, tinha uma atração muito forte pela morte.
ele queria entender um pouquinho mais sobre a morte, o que era isso. E aí, com esses desejos todos, ele até orava, falava, eu queria experimentar a morte. Aí um dia ele estava deitado e de repente ele viu que ele não conseguia mais se mexer. Ele não tinha mais nenhuma reação corporal, mais nada. Ele estava morto, mas consciente de tudo e observando tudo. E aí ele ficou horas e horas na cama e os pais dele começaram, a família dele começou a ficar apavorada, viu que ele estava lá inerte, parecia um ser inanimado. E ele mesmo começou a ficar apavorado. Será que eu morri mesmo? Será que eu estou morto? O que está acontecendo? E nisso, quando ele começou a se apavorar, apareceu uma menininha para ele. Se manifestou. E essa menininha era ninguém além da Mãe Divina. E ela falou assim, uma menininha falando para ele, meu filho, o tempo inteiro você ficava me pedindo para experienciar a morte, para entender o que era a morte. Agora que eu te dei a experiência, você está consciente, mas você está morto. É assim que é. Não fica apavorado. Aproveita mais um pouquinho, daqui a pouco você volta. Ele teve que ficar naquele estado de um morto consciente e depois ele voltou. Essa vez foi só uma experiência que ele pediu, divina. Mas ele teve muitas vezes à beira da morte por doenças. Ele ficou doente muitas vezes na infância, na adolescência. Muitas vezes os médicos desacreditavam, e aí a família dele, que era discípula de Lahiri, ia lá e falava, mestre, dá força para ele. Ele falou, não se preocupa, que ele está protegido. Mas, apesar dessas doenças, apesar da vida em família atribulada por ter tantos filhos e condições financeiras precárias, ele nunca deixou o caminho dele. Ele nunca deixou a meditação de lado. Então, a gente sempre fala, todos nós, puxa, não tive tempo de meditar hoje. Minha vida foi tão corrida, eu estou cheio de ocupação. Coloca uma foto do Sanyal Mahasaya na sua carteira e lembra dele. John Baba falou, ele meditava não só à noite, mas meia-noite. Ele esperava todos os amigos dele do albergue dormir e ele ia meditar no sótão. Ficava horas meditando. Essa é a determinação. A gente tem que colocar isso nas nossas vidas. Os mestres não servem só para a gente adorar, mas servem para a gente usar nas nossas vidas. Não existe dificuldade ou barreira para aqueles que realmente têm desejos por transformação. Quando ele viveu em família e já sendo iluminado, muitas pessoas falavam que a esposa dele era um obstáculo no caminho dele. Tem até uma foto da esposa dele por aí, acho que vocês vão ver daqui a pouco. Ele e a esposa. Só que, na verdade, a esposa dele era a administradora, a responsável por absolutamente tudo na vida deles. Negócios, famílias, devotos, construção, parte financeira. Ela era realmente a alma do Sanyal Mahasaya. Ele era completamente desapegado de tudo. Ele era um mestre e ele não ligava para nada realmente. Para ele, problema financeiro não tinha diferença nenhuma, ele não se abalava. Mas alguém tinha que cuidar de tudo, porque senão nem o corpo dele ia durar do jeito que ele era desapegado. E então, absolutamente tudo ficava para ela. Então, essas pessoas falavam que por causa dela ele não conseguia expandir espiritualmente ou isso. A resposta que os discípulos próximos falavam é que se ela não existisse, ele não ia durar nem ano. Nada. E então ela era realmente a base, a estrutura dele. E não só isso. Ela era considerada também uma pessoa iluminada. Então as pessoas colocavam a foto dela no altar, as pessoas adoravam ela como também a Mãe Divina. E era um casal aparentemente comum. Tinham várias brigas, tinham várias discussões, só que lá dentro
A divindade completamente manifestada, sem necessidade de ficar mostrando muito fora. Falando nisso de brigar, uma vez um discípulo, uma pessoa ficou sabendo do Sanyal Mahashaya, do poder dele espiritual e das bênçãos que poderiam vir para a vida dele se ele fosse iniciado por ele. E aí ele se programou para ir visitar o Sanyal Mahashaya. Pegou o trem, chegou lá. Quando ele chegou lá, perto do ashram, ele começou a ouvir uma gritaria, uma discussão absurda. E não era só discussão, eram palavras extremamente baixas, era um negócio horrível, xingamento. E aí quando ele só deu uma espiadinha pelo muro antes de entrar, porque parecia um caos aquilo lá, quem era? Era o Sanyal Mahashaya e a esposa. Só faltavam os dois se engalfinhar. Mas assim, um negócio terrível. E aí o discípulo, ou o candidato a discípulo falou, o quê? Eu vou ser iniciado por esse ser aí? Olha, parecia um lutador de boxe. Tô fora. Antes de eles verem esse candidato, ele virou as costas, saiu voando, pegou o trem e foi embora para a cidade dele. Aí quando ele estava dormindo à noite, quem aparece para ele? Sanyal Mahashaya, em sonho. E fala assim, eu estou admirado com a sua determinação para se iniciar. Um pequeno obstáculo na sua frente, um pequeno teste, já foi reprovado. Parabéns pela sua dedicação. Que exemplo de devoto você é. Deu uma bela de uma bronca nele no sonho. No dia seguinte, o devoto pegou o trem de novo e chegou lá de joelho, pedindo, implorando perdão para eles. Eles estavam somente fazendo um papel para testar essa pessoa que estava vindo. Ele estava vindo sem avisar, mas eles sabiam. Então eles falaram, vamos testar a dedicação desse candidato a discípulo. E aí ele foi iniciado. O Sanyal Mahashaya não tinha apego a absolutamente nada. As roupas dele, como vocês veem na foto aí, era absolutamente simples o tempo inteiro. Ele não fazia palestra para lugar nenhum. Ele ficava sentado no ashram dele e os devotos iam lá e se sentavam no pé dele. E ele era tão desencanado da vida, assim, de apegos, que ele esquecia de comer. Às vezes a esposa dele ia lá, deixava um copo de leite ou alguma coisa para ele comer, porque ele passava o dia lá. E quando chegava no final do dia à noite, ela ia lá, estava o copo inteiro de leite. Estava a comida dele ainda. Num dia, ele sentado com vários devotos, e chegou um discípulo que era um pouquinho mais abonado, e trouxe uma jaqueta linda para ele da Caxemira. Era um tecido todo especial, e o discípulo escolheu justo a hora que ele estava lá com todo mundo, porque receber um elogio do mestre na frente de todo mundo talvez fosse mais interessante, né? As pessoas iam admirá-lo. Então ele foi lá, se curvou e falou, mestre, eu trouxe isso para você. Ele não falou, o Sanyal olhou, nem falou nada, ficou lá a jaqueta. E aí passaram-se alguns minutos, chegou um outro discípulo, bem humilde, bem simples, que não tinha quase roupa na casa dele. Quando ele se curvou aos pés do Sanyal, quando ele se levantou, o Sanyal falou assim, que bom que você veio. Eu estava te esperando para te entregar um presente para você. Esse é o meu presente para você, na frente do outro discípulo. Esse outro discípulo ficou indignado. Quando passou um pouquinho esse momento, ele chegou lá e falou, mestre, que falta de respeito. Eu acabei de te dar um presente, não deu nem meia hora, você nem olhou para ele e entregou para o discípulo, falando que era o seu presente. Ele falou assim, então não era meu presente. Porque se você estava olhando para aquele presente e ainda com a sensação toda de posse que você tinha, ele era seu ainda. Você só colocou do meu lado e estava olhando lá, quando eu fosse segurar o seu presente. Então tenta aprender que quando você dá alguma coisa, esquece. Não é mais seu, você já ofereceu. Essa é a sua parte. Não fica de olho para ver o que vai acontecer com isso. O Sanyal Mahashaya, ele viveu até os 84 anos de idade.
chegou uma época que ele estava muito, muito doente. E a esposa dele fez um voto. Ela fez uma promessa para o Sr. Shiva, que eles eram muito devotos, para a cura dele. E qual foi o voto dela? Ela ficou 4 meses sem se alimentar. E o que aconteceu? O Sanyal Mahasaya se recuperou. Mas ela não se recuperou. Logo depois desses votos que ela fez, ela deixou o corpo. E depois disso, o Sanyal Mahasaya, que já tinha uma certa idade também, passou mais talvez 1 ano ou 1 ano e meio, eu não lembro direito, e também deixou o corpo, foi embora. Quando eu falo também desse negócio da morte do Sanyal Mahasaya, dele ter deixado o corpo, tem uma história muito legal que alguns de vocês já devem ter ouvido sobre ele. Essa foto que vocês estão vendo, não sei se dá para ver com clareza, mas é o corpo do Sanyal Mahasaya cheio de flores num caixão. Uma vez o Sanyal Mahasaya estava sentado num local e ele estava um pouco num estado meio de êxtase espiritual. E aí chegou um discípulo muito, muito mais novo que ele. Talvez os seus 20 anos. E aí ele se curvou aos pés do Sanyal Mahasaya e falou assim: mestre, eu posso te pedir uma coisa? Ele falou: pode falar. Você vai realizar? Ele falou: vou. E aí ele ficou todo contente e ele falou assim: eu quero morrer primeiro que você. E quando eu morrer, eu quero que você esteja do meu lado, para me abençoar, para minha jornada seguir em paz. E aí o Sanyal Mahasaya falou: que assim seja. E aí o discípulo levantou e foi embora todo feliz. E aí os discípulos mais próximos, Sanyal, falaram: mestre, o senhor já tem talvez 80 e poucos anos, já está na beira. Ele tem 20 anos e você abençoou ele para morrer antes que você? Ele falou assim: não fui eu que falei. Se isso saiu da minha boca nesse meu estado, vai acontecer. E aí depois dessa promessa, mais ou menos uns 6 meses, veio a notícia. O discípulo estava muito mal já, próximo do momento de deixar o corpo. E aí os discípulos falaram: mestre, o senhor falou que estaria lá e ele mora em outra cidade. A família dele falou que ele não tem nem mais algumas horas de vida. Você tem que cumprir sua promessa. Ele falou: eu sei o que eu faço, não se intrometam na minha vida. Isso era de manhã. Conversou com os discípulos, almoçou, fez os rituais dele. E as pessoas: mestre, não vai dar. Ele falou: me deixa. Dormiu, acordou, fez os rituais dele de manhã e todo mundo já estava angustiado. Quando chegou, depois dos rituais dele da manhã, que ele adorava esses rituais, ele pegou o trem extremamente calmo. O Sanyal Mahasaya nunca se alterava, nem para cima nem para baixo, ele era o mesmo, equânime o tempo inteiro. E aí ele pegou o trem com alguns discípulos e chegou na casa desse discípulo que ele tinha abençoado. E quando ele chegou lá, tinha uma multidão de pessoas e todo mundo estava bravo com ele. Todo mundo com uma cara de indignação. Tipo, pensando: que raio de mestre é esse que prometeu que estaria pelo menos lá do lado dele para abençoá-lo no momento da morte e ele já tinha morrido há várias horas. Então ele estava lá como se fosse um velório e o Sanyal Mahasaya passou andando inabalável no meio dessa multidão que estava olhando para ele realmente com uma crítica no olhar, uma fúria. E ele chegou lá do lado da beira da cama desse devoto e falou assim: ele já tinha morrido faziam horas. Ele olhou para esse devoto e falou assim: filho, você está me ouvindo? Com a mesma serenidade ele falou. E o devoto, que estava morto, mexeu a cabeça. Ele falou: bom, agora mais uma coisa. Você está me vendo?
o devoto abriu os olhos, olhou para ele e balançou a cabeça. E aí o Sanyal Mahasaya falou, então tá bom. Agora, vá em paz, eu te abençoo e vai dar tudo certo, eu estou com você. Abençoa ele. O discípulo fechou os olhos de novo e seguiu a jornada. Sem falar uma simples palavra para ninguém, sem se justificar, sem falar absolutamente nada. Ele saiu do quarto, passou de novo naquela multidão que estava agora completamente oposto de admiração, de orgulho, não falou absolutamente nada, voltou, pegou o trem e voltou para a casinha dele. A grandeza espiritual não tem que ser revelada externamente, ou por palavras, ou por vestir. E ele quase nunca mostrava os poderes espirituais. Tiveram algumas vezes, mas era muito pouco e não era para se exibir. Ele tinha uma caverna de meditação. E nessa caverna de meditação, ele sentava lá e ficava horas imerso no divino. Essa caverninha de meditação dele tinha um dreno para lavar. E aí um dia, quando ele estava meditando, apareceu uma naja, uma cobra. E aí fez aquele barulho de chocalho. Ele abriu os olhos e olhou para a serpente. Em vez de pular com medo ou nada, ele olhou para ela que estava quase em cima dele. E ele falou assim, não acredito. Como você veio parar aqui? Ele estava reconhecendo um discípulo na forma daquela serpente. Alguma coisa aquele discípulo tinha feito de errado e tinha encarnado como uma serpente. E aí ele começou a conversar com a cobra e ela balançava. Isso é uma pessoa que estava narrando isso. E essa cobra estava balançando a cabeça. Ele falou assim, não importa. Eu vou orar por você, eu vou fazer uns rituais agora e você vai ser liberado. Vai dar tudo certo. Só que agora, sai daqui, porque se alguém te ver aqui, vai te matar. E aí não tem mais jeito. E a cobra balançou a cabeça como se concordando e agradecendo, baixou, foi embora, entrou de novo lá nesse lugar para lavar, nesse buraco, e foi embora. E aí o Sanyal fez o que ele prometeu. Ele orou pela liberação e cuidou desse devoto. Eu começo a pensar em história e aí as histórias vão brotando, mas eu não vou estender muito mais. Como o ashram dele e do Srukateshwar era um do lado do outro, ele vivia com a esposa. Então a esposa, claro, preparava uma comida mais deliciosa. Era uma vida diferente, mesmo sendo de ashram, porque era uma vida em família. Essa é a caverna dele que eu falei, que está aí na foto agora, com vermelho. E o que acontecia? O Srukateshwar, o ashram dele era extremamente rígido, rigoroso. Quase não tinha comida, era uma ditadura praticamente. E o que acontecia? Quando o Srukateshwar saía para resolver algumas coisas fora, Yogananda, Satyananda e outros amigos que moravam no Kararashram sob a ditadura do Srukateshwar fugiam para o ashram do Sanyal Mahasaya. E quando eles chegavam lá, a esposa do Sanyal Mahasaya entupia eles de comida, de doce, de todo tipo de comida que eles jamais viam lá no ashram do Srukateshwar. E aí, quando eles voltavam, claro, antes do Srukateshwar chegar para disfarçar, só que não dava para disfarçar. Imagina com o estômago cheio de comida, estufados, como era a meditação deles da noite. Então o Srukateshwar só olhava, ele andava e via aquele bando de residentes pescando, dormindo, era um caos. E aí ele falava, indignado, falava, eu não preciso perguntar. Eu já sei onde vocês, seres indisciplinados, foram. Foram para o ashram do Sanyal. Olha o estado miserável que vocês estão. Mas eles continuaram fazendo isso, não importava. O nosso Gurudev tinha um contato muito próximo com o Sanyal. Depois que o Swami Satyananda deixou o corpo, o Yogananda estava no ocidente, depois deixou o corpo, o Srukateshwar deixou o corpo, o Satyananda
saiu para sua vida de errante, o Sanyal Mahasaya foi o guru do Gurudev, do Baba Hariharanandaji. E ele considerava o Gurudev como o próprio filho dele. A esposa do Sanyal também, Kalidasi Devi, considerava o Gurudev como filho. Então, ele passava muito tempo com o Sanyal Mahasaya. O Sanyal Mahasaya, como eu disse, ele tinha um desejo muito forte de se tornar um monge, desde a infância. E durante a vida dele, ele tentou algumas vezes se tornar monge, mas todas as tentativas foram infrutíferas. A última vez que ele tentou, ele já tinha talvez uns 70 e poucos anos ou mais. Num dia ele fugiu de casa, sem avisar a esposa, sem avisar ninguém. Pegou um trem e foi para Varanasi. Conversou com o mestre e se inscreveu para ser iniciado na vida monástica. No dia seguinte, o Gurudev foi lá e a esposa dele estava apavorada. Falou, para onde foi o Sanyal? Ele sumiu. E o Gurudev falou, mãe, eu sei onde ele está. Vamos comigo. Os dois pegaram um trem e foram até Varanasi. Quando chegaram lá, nesse ashram, porque o Gurudev sabia sobre esse desejo do Sanyal. Estava lá o Sanyal Mahasaya sentado, já ouvindo os mantras que o Guru estava entoando para iniciar na vida monástica. Aí ela falou assim, vai, faz alguma coisa, traz o Sanyal de volta. E aí o Gurudev chamou o Guru e falou assim, mestre, aquele senhor que está sentado ali para ser monge, ele é discípulo direto de Lahiri Mahasaya. Ele já é um ser realizado. O senhor acha realmente que ele precisa ser monge? Ele falou, o quê? Ele é discípulo do Lahiri Mahasaya? A esposa dele está aí fora. E aí, no meio de todo mundo, ele falou para o Sanyal Mahasaya, o senhor pode se levantar, por favor. Eu jamais vou te iniciar na vida monástica. O Sanyal Mahasaya, com aquela calma e serenidade dele, saiu, encontrou o Gurudev. Imagina alguém estragar seu plano desse jeito. No mínimo, a gente ficaria furioso e ia pular no pescoço. Ele falou para o Gurudev, olhou para ele e falou assim, eu aceito. Você foi um instrumento de Deus para me trazer essa mensagem que essa minha vida não é para ser monge. Agora eu aceito. Vamos embora. Essa foi minha última tentativa. Aí voltaram os três para o ashram e essa foi a última tentativa real dele de se tornar monge. Mas foi uma vida simples, uma vida linda, uma vida de extrema humildade, uma vida de extrema tolerância e aceitação e contentamento em meio a toneladas, um oceano de dificuldades. Então essa vida dele deveria inspirar todos nós, sem exceção, porque isso se encaixa nas nossas vidas. Nunca nenhuma renúncia externa, nunca nenhuma demonstração externa. Somente esse desejo fervoroso, ardendo dentro dele por Deus. E é isso que todos nós precisamos. Nós vamos meditar um pouco agora, e durante a meditação, nós vamos escutar. Eu vou ler para vocês alguns dos ensinamentos deles que são muito lindos. E a gente vai sentir um pouco mais da proximidade desse grande, grande mestre, que não é tão conhecido por nós e pelo mundo. Vamos, por favor, fechar os olhos um pouco. Observe a respiração. A própria respiração é a presença dos mestres. Para nós isso parece algo teórico. Mas a gente tem que acreditar nisso e seguir em frente. A gente precisa da experiência de tudo que a gente ouve. Os mestres não falam da boca para fora. Tudo que eles falam veio do coração deles, de uma experiência. A gente precisa seguir. Eu quero que vocês, por favor, mantenham sua atenção no topo da cabeça, na fontanela, observando a respiração. Sanyal Mahasaya disse, você tem tempo de sobra. Por que você não realiza suas práticas espirituais? Claramente,
Você não está livre das suas agitações mentais. Continua com atenção. E agora leva a sua atenção um pouquinho mais para baixo, no ponto médio entre as sobrancelhas, no centro da alma. Continua observando a respiração. Meus irmãos e irmãs, lembrem-se disso constantemente. Vocês devem praticar Kriya com amor de acordo com a sua capacidade. Essa é a maneira de cruzar o oceano do mundo, de mãos postas. Humildemente, eu digo isso a vocês. Continuem. Sua atenção agora vai um pouquinho mais para baixo, na garganta, no centro da garganta. Quem é você? Você é o prana. E o que é o prana? Prana é a mãe divina. Portanto, você é um com a mãe divina. Mas para o que você está sempre olhando? Para o corpo, a mente traiçoeira, para tudo aquilo que é inerte. Você é a consciência pura. A consciência é livre de qualquer pecado. Olhando para o corpo e a mente, você se mantém constantemente perturbado. Você não é esse corpo, nem essa mente, nem os órgãos sentidos, minha criança. Você é a alma. Continua. Sua respiração vai trazer mais a presença dele nas nossas vidas, nesse dia especial hoje. Sua atenção agora vai um pouquinho mais para baixo, na direção do coração, mas no meio do peito, no centro do coração. Eu somente sei que Ele é o Senhor de todos, e Ele faz aquilo que desejar. Meu único dever é buscar abrigo nele, pois Deus sabe o que fazer e o que não fazer. Por isso, firmemente eu me mantenho numa completa dependência dele. Purificando os nossos chakras com a presença do nosso mestre. Concentre-se agora no umbigo, na direção do umbigo, mas um pouquinho mais para dentro, na coluna. Essa é a promessa do Senhor. Eu não vou te abandonar. Então, por favor, não me abandone também. Qualquer coisa que aconteça na sua vida, seja ela boa ou ruim, nunca abandone o Senhor. Busque refúgio em Deus, em qualquer condição. Sua atenção um pouco mais para baixo agora. Na direção dos genitais, mas na coluna. Segundo centro. Família e samsara, o mundo, e todos que estão sob seu cuidado são transitórios, assim como o corpo também o é. Tente continuamente manter sua mente livre de apego a essas todas as coisas que são efêmeras. Concentrem-se no último centro, na base da coluna, no cóccix. Deus passou inúmeras vidas preparando você para o direito que Ele quer conceder-lhe. Você não sabe disso, mas eu sei um pouquinho. E apesar de não entender, ninguém pode obstruir o desejo de Deus de tornar você realmente um filho, uma filha digna dele. Ainda com atenção no cóccix. Sem se esquecer da respiração. Olhos fechados. Agora mesmo, Deus te puxa levemente. Mas um dia, quando seu corpo e sua mente estiverem aptos a tolerar, Deus irá lhe puxar forçosamente
e todos os seus apegos e aprisionamentos desaparecerão imediatamente. Isso é a garantia de um mestre realizado. Voltem para o segundo centro. Continue na respiração. Sempre sinta que esse mundo é inútil e transitório. Em cada respiração ou em cada chakra, tente se lembrar do Senhor. Tente praticar isso sempre que você tiver um tempo livre, e em breve sua mente se tornará naturalmente pacífica. Subindo a nossa consciência, agora para o centro do umbigo de novo. Eu considero a miséria e a dor como parte de mim. Mas fui eu quem criou esse mundo? O Criador sabe que mundo é esse. Ao pensar dessa maneira, você será capaz de sorrir para tudo o que acontece. Mas mesmo assim, se não conseguir fazer isso, chame então sua mãe. Mãe, mãe. Volte para sua atenção no centro do coração. Expandindo nosso coração com o amor divino, com a presença dos mestres. Quando sua mente estiver muito agitada, então ore ao Senhor. Ó Senhor, seus verdadeiros devotos são puros e belos. Eles oferecem tantos pensamentos em formas de flores aromáticas para ti e te adoram todos os dias. Quando eu também serei capaz de oferecer-lhe flores lindas e fragrantes? Por enquanto, minha oferenda de pensamentos vem da minha mente tamásica. Ó Senhor, eu imploro a ti, por favor, aceite-os e transforme-os. Agora no centro da garganta de novo. O corpo que possuímos agora é o resultado de nossas vidas passadas. Você não deveria se preocupar se ele está saudável ou não. Se após obtermos esse nascimento como humanos, não usarmos esse corpo para nos lembrarmos de Deus, então esse corpo é inútil. De novo para o centro da alma. Considere cada ação do mundo como uma ação do seu guru. Pense dessa maneira e siga em frente. Uma vez que você se entrega ao guru, ele assume toda a responsabilidade por você. Toda a sua atenção de volta para o topo. Calmamente observando a presença dele. Quando as pessoas do mundo me tratam mal, eu recebo isso como uma adoração disfarçada. Desde os dias de minha infância, eu tenho recebido esses insultos, mas eu não sinto nem mesmo a mínima dor. Na verdade, eu encontro felicidade nisso. Alimentando nossas mentes e corações com a presença do Saniel. Não é só uma figura, uma foto. É um mestre cuidando de cada um de nós. Faça uma inalação lenta, longa e profunda. Inale. Segure. E curvem-se para frente. Com amor, com reverência. Exale. Respiração normal e consciente. Sem se esquecer da respiração. Assim como sucesso e prosperidade são considerados a graça de Deus, da mesma maneira, problemas e sofrimentos permitem que a pessoa sinta o toque divino.
Portanto, repita essas palavras em voz alta e clara. Leve toda a minha felicidade, bem como o meu sofrimento, ó Deus. Torne-me vazio, mas mantenha-se você sempre presente no meu coração. Deus é o Guru e a fonte de toda felicidade e paz, bem como o destruidor de todas as tristezas e sofrimentos. Inale lenta, longa e profundamente. Segure a respiração e sentem-se de novo. Exale. Respiração normal. Olhos fechados, coluna ereta, sempre atentos à respiração. Nossa mente vai se acalmando. Graça de Deus e graça do Guru. Você chora, pois se esqueceu quem é você. E é por isso que eu vim aqui, para lembrá-lo. Você é uma criança real. Por que então você vagueia no mundo como um mendigo? Nunca se apavore olhando para a tempestade no oceano do mundo. Invoque a presença de Deus no altar do seu coração. Aquele que está sempre ansioso para lhe resgatar dos problemas, irá conduzi-lo com segurança até a outra margem. Inale lenta, longa e profundamente com amor. Exale lenta, longa e profundamente com amor. Inale longa, lenta e profundamente. Ó Deus. Exale lenta, longa e profundamente. Ó Mestre. Inale lenta, longa e profundamente. Exale lenta, longa e profundamente. Inalação lenta, longa e profunda. Exalação lenta, longa e profunda. Mais uma vez, inale com amor. Segure a respiração. Exale. Respiração normal e consciente. Só por alguns instantes, meditemos em silêncio. Assim como Sanyal Mahashaya tinha a caverna dele particular, nós também temos a nossa. Concentrem-se na sua caverna interior. E sintam sua união com o Divino. Tente. Respiração normal e consciente. Sua atenção continua lá dentro. De olhos fechados na meditação, toda a nossa atenção lá dentro. E de olhos abertos, depois da meditação,
um pouco da sua atenção lá dentro e um pouco da sua atenção no mundo. Equanimidade. Que a gente possa se alimentar espiritualmente com a vida e o exemplo desses grandes mestres, desses seres divinos. Lembrando que não existe para nós nenhuma restrição, nenhum obstáculo verdadeiro para que todos nós também possamos chegar nesse nível. Essa é a razão do existir de cada um de nós. Que nenhum de nós permita que a nossa mente imponha limitações, obstáculos e barreiras para a nossa verdadeira vida espiritual, para a nossa descoberta da identidade verdadeira. Agradecendo a Deus e aos mestres por esse momento especial, agradecendo e me curvando com humildade ao Sannyal Mahashaya, pedindo que Ele abençoe cada um de nós, que nos guie como crianças nesse caminho. Nos dê força e coragem e amor para seguir em frente. E abençoe a cada um de nós, que tenhamos sucesso nessa nossa busca. Agradeço ao John Baba pela presença, pela inspiração também que traz para todos nós. E agradecendo a cada um de vocês pela presença, por essa energia e por esse espírito de família. E tentando experienciar essa presença de Deus e do Guru em mim, em cada um de vocês, em toda parte, eu me curvo a todos vocês com gratidão. Om. Amém. Jai Guru.